Olá, boa noite, minhas queridas, tudo bem? Tô aqui hoje pra gente fazer uma live muito gostosa sobre inteligência emocional, sobre a importância da inteligência emocional na maternidade. Tô colocando a musiquinha, como eu sempre faço, para esperar vocês entrarem, enquanto eu falo um pouquinho com vocês a respeito do que vai rolar nesse evento. Nós estamos aí com uma programação bem bacana, toda planejada com muito carinho para vocês, mães, mas também para aquelas pessoas que desejam ser mães, para todo mundo que tem interesse nesse tema. E também para que a gente possa abrir um espaço aí de troca, de experiência mútua. Tenho certeza que vai ser muito gostoso. Essa é a segunda live do evento. Comecei a fazer as lives na segunda-feira com a abertura e hoje estou recebendo uma visita ilustre de uma pessoa que está vindo de um lugar que está muito mais frio do que aqui, com certeza, porque São Paulo tá frio hoje. E é uma mulher linda, uma profissional super competente, que com certeza tem muito para agregar aí com as informações a respeito das emoções e dos sentimentos aí para a maternidade. Tudo bem? Tá por aí, Dai? Vamos entrar. Deixa eu ver se eu te pego aí. Olá, boa noite. Tava falando, tá frio, tô aqui, ó, com um pouquinho nas pernas, tá frio. Eu imagino, se aqui tá frio aí dá muito mais, né? Sim, nossa, esfriou muito ontem e hoje tá muito frio aqui. Mas faz parte, né? Agora tá chegando o inverno, então a gente precisa passar por esses. Para tudo tem que ter, né? Esse ciclo, não tem jeito. São ciclos que iniciam e terminam e a gente precisa ir lidando com eles, né? E aceitando, não tem muito o que fazer. Exatamente. E aí, como é que estão os pratinhos para equilibrar por aí? Bastante, viu? Bastante. Hoje foi aquele dia, assim, ó, que eu acordei e eu falei, olha, hoje o dia tem que ser cronometrado, né? Uhum. Tinha pacientes, à tarde tinha reunião, depois tinha paciente, depois tinha que ir na escola, porque hoje tinha um evento do Dia das Mães, Dia da Família. Uhum. Aí depois eu voltei, aí tinha paciente, e aí agora a live. Eu falei, então hoje foi assim, ó, cronometrado, né? Todo cronometrado, até a vida da gente, né? É a tal correria que a gente vive, né? Todos nós. É isso aí. Se apresenta, Dai, conta um pouquinho de você. Então vamos lá. Eu sou a Daiana, sou psicóloga clínica, né? Então atuo na área clínica. Hoje eu estou atuando só em consultório, né, Cíntia? Já atuei também com RH, né, em outras áreas. Mas hoje eu estou no consultório, é um lugar onde eu me achei, me encontrei e está sendo bem bacana. Então, dentro da abordagem da TCC, né, que a gente sempre tem grandes trocas também sobre essa abordagem, Uhum. dentro de esquemas, trabalho com casais também, então o relacionamento é uma demanda que vem surgindo muito, né, até mesmo sobre esse tema que a gente vai conversar hoje, assim, né, a questão da inteligência emocional nos relacionamentos é muito importante. Sou do Rio Grande do Sul, né? Moro aqui em Erechim, Rio Grande do Sul. As pessoas falam, nem percebi pelo sotaque, né? É, Já tem um sotaque. E, e é isso. E tô bem feliz, assim, pelo convite, porque eu acho que é um tema que precisa ser falado, né?
Precisamos muito falar sobre isso, explicar, né, para as pessoas o que que é a tal da inteligência emocional. Porque embora se fale muito disso, né, se popularizou muito aí, principalmente de uns tempos para cá, tem muita confusão, né? Ainda tem uns estigmas aí a respeito do tema. Então conta pra gente aí o que que é inteligência emocional, no final das contas, Dai. Na verdade, assim, ó, eu falo que o conceito seria mais simples do que a gente imagina, né? Uhum, uhum. As pessoas às vezes falam assim, que é inteligência emocional e falam da inteligência emocional como se fosse algo muito difícil de ser feito. Óbvio que a gente sabe que não é fácil, né? Não é Uhum. ser feito, porém eu falo assim, aqui é muito é o básico de todo ser humano, né? E por que se é o básico, por que que a gente não consegue? Por que que se fala tanto nessa inteligência emocional? Por que que cada vez se tem menos inteligência emocional sendo usada, né? Então, Uhum. emocional nada mais é do que reconhecer, né, as nossas emoções. Então, reconhecer, fazer a gestão delas, né, e transformar elas numa ação diferente. Então, quando eu vou ter um comportamento, se eu sentir raiva, por exemplo, como que eu vou agir com essa raiva, né? Uhum. Então, bem, bem básicos é isso. Como eu vou gerir as minhas emoções? E não só as minhas, né? Não só reconhecer as minhas, mas a dos outros também. Porque Uhum. se eu sempre uso o exemplo, se por mais que eu tenha, não, eu preciso ter essa conversa agora, mas se eu sei que o outro não está em condições de ter aquela conversa no momento, eu preciso entender, ter empatia, né? Por Uhum. mais que seja, se eu não tiver inteligência emocional, eu vou agir sem empatia, que é um dos pilares da inteligência É. emocional, e consequentemente eu vou ter uma ação que não é assertiva, né? Uhum. É isso aí. E é engraçado porque as pessoas falam muito na coisa de controlar as emoções, né? Como se, eu tenho que esconder as minhas emoções e os meus sentimentos, como se isso fosse inteligência emocional. Por que que a gente tem esse estigma, né? Na sua opinião? Pois é, a própria palavra controlar, né, assim, É. como se tá, eu controlo, então tá tudo controlado, tá tudo no, Uhum. no controle mesmo, então eu não É. preciso preocupar com isso, né? Quando na Uhum. verdade, como que a gente vai controlar uma coisa que a gente nem conhece às vezes, É. né? Uhum. Então, compreender a inteligência emocional, as emoções, né? É, é o principal, porque se eu não sei que naquele momento eu estou sentindo determinada emoção, como que eu vou também controlar ela, né? Então a relação ela é uma linha muito tênue, É. mas às vezes eu vejo assim, ó, que as próprias algumas pessoas falam, eu quero controlar. E aí eu já vejo que esse controlar já vem com uma espécie, tá, peraí, já é uma falta de inteligência emocional, Uhum. né? Já Uhum. tem aquele peso, não. A pessoa, por que tanto controle, né? A gente já começa, por que É. tanto controle? Por que precisa disso? Tu precisa compreender primeiro, né? E Uhum. depois elas, né? Eu digo, gerir elas e não fazer a gestão delas e não só controlar. Eu falo muito em colocar nas caixinhas certas, né? Você saber que você tem e colocar nas caixinhas certas. E saber que, assim, alguns sentimentos e algumas emoções são comuns a todo mundo, né? Todo mundo sente medo, todo mundo sente raiva, todo mundo sente tristeza. Mas as pessoas não entendem, né? Que isso faz parte. É, é. E não querem sentir, né? É. Eu não sei na prática clínica, eu imagino que deve ser muito, né, esses exemplos assim, mas algumas pessoas não querem sentir algumas emoções, né? E eu falo, Uhum. olha, a gente vai conter elas, a gente vai ajudar elas a saírem de uma forma melhor, porém Uhum. elas precisam sair, elas precisam ser, me fugiu a palavra, mas elas precisam ter um destino, né? Porque se ficar reprimindo também não é inteligência emocional, né? Exato, exato. E entender que algumas questões fazem parte, né? Fazem parte
Porque, assim, quando a gente fala como eu mencionei, né? Raiva, medo, tristeza, alegria, tal, são coisas que fazem parte porque a gente aprendeu evolutivamente a sentir esses sentimentos, né? A ter esses sentimentos. Então, por exemplo, o medo é uma questão até de proteção. A gente precisa sentir medo, né? A ansiedade, o medo, todas as emoções, né? Nós precisamos sentir até como forma de proteção. Isso. Mas tem que ser gerido de uma forma muito inteligente, porque senão a gente. O equilíbrio, né? O equilíbrio em todas as situações. E tá aí o nosso trabalho para explicar, né? Para levar para as pessoas essas informações, né? É isso aí. Aí. E para a maternidade, por que é tão importante a gente fazer ter essa inteligência emocional, né? Quando a gente fala em maternidade, a gente já dá aquele suspiro, assim, né? Ai, vamos lá, né? Eu percebo assim, sabe, Cíntia, tanto pela minha experiência como mãe, né? Então, mãe de três, assim, eu sempre falo, não é pela quantidade de filhos, né? Mas o que eu percebo? Por exemplo, ontem, estavam os três me perguntando coisas diferentes ao mesmo tempo. E eu precisava resolver uma coisa naquele momento. E aí, sabe quando você para tudo e pensa, só respira, porque a emoção vem, a emoção às vezes é uma vontade, por exemplo, de falar, chega, não vou responder ninguém, vou sair. Então, assim, a emoção ela vem, né? E por que a gente precisa compreender essas. A maternidade, ela traz várias emoções diferentes e intensas, de uma forma intensa. Diferentes não, mas de uma forma intensa, né? Então, às vezes, a mãe, logo que tem o bebezinho, eu devia estar feliz, mas eu não tô, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tô me sentindo irritada, eu tô me sentindo. Então, tem todos sentimentos que antes não eram vistos, que eu falo que até as próprias sombras nossas aparecem na maternidade. Como a maternidade fica tudo mais intenso, fica tudo mais visível, né? Fica tudo de uma forma mais. O próprio controle que a gente fala é mais difícil de ser feito, porque às vezes você vai nas necessidades básicas, né? Tanto do bebê quanto da mãe. Então é difícil até conseguir entender todas essas emoções. E eu não sei, né, Cintia, você já tem filha com uma idade maior que os meus. Eu acho assim que cada fase a gente precisa ir desenvolvendo uma inteligência emocional de uma forma diferente, né? Porque eu percebo que a preocupação, por exemplo, de um bebezinho, quando eu tenho filho bebezinho, é uma. Já a preocupação quando eles começam a caminhar é outra, quando eles começam sei lá, ter uma idade maior é outra. Eu percebo com outras mães, meu Deus, eu tô com um filho na adolescência agora, é outra, né? Então, inteligência emocional em todas as idades dos filhos, né? Sim, e até assim, e na descoberta da gestação, durante a gestação, né, a todo momento tem alguma coisa diferente. Às vezes é tudo isso, né? Junto misturado. É bem isso, né? Às vezes eu vejo que as mães se culpam muito pelas emoções, mas também existe aquele padrão, né? Como se a mãe fosse um ser que não pode sentir raiva, que não pode sentir tristeza. Eu lembro no meu pós-parto da minha primeira filha, eu senti muita tristeza, né? Que é aquela fase do baby blues, e depois permaneci numa tristeza um tempo. Aí fiz acompanhamento médico, né? Psicológico também. Mas eu lembro que as pessoas falavam pra mim: por que tu tá triste? Olha só, tua filha é saudável. Olha só, mas tu tem. E aquilo me gerava uma culpa muito grande. Aí vem a culpa, né? Que nós sentimos tanto, essa tal da culpa da maternidade. Então, muitas vezes são coisas que a gente não sabe de onde vem, por que está vindo, né? Então, a maternidade, eu falo assim, ó, que é uma caixa que abre, que a gente não faz nem ideia que tinha essa caixa guardada ali, né?
Exato. A culpa é um dos principais, né? Eu acho que é uma das coisas que aparece a todo momento, né? Mas também tem isso, tem o medo, tem a cobrança e principalmente aquela coisa do eu não posso me sentir triste, que é o que você falou, né? Eu tenho que dar conta, eu Uhum. tenho que dar conta, então tem aquela coisa assim da autoconfiança baixa, né? E uma série de coisas, solidão. Solidão. Eu lembro que assim, ó, logo que eu tive os filhos, na segunda gestação, quando nasceram os gêmeos, foram sentimentos diferentes, né? Mas da primeira, que foi que eu digo que inaugurou todos esses sentimentos, Uhum, né? Inaugurou como mãe com esse novo papel, que a gente cai de paraquedas, né? Por mais que a gente se prepare, a gente não sabe que sentimentos vão nascer junto com esse filho. uhum. Eu sentia muita solidão. A Laura nasceu no dia. E eu colocava muito a culpa, a responsabilidade na data. Ela nasceu no dia 29 de dezembro. Eu É. lembro de casa no dia 31. Eu cheguei em casa, não sabia como eu colocava aquele bebê no berço, porque eu mal tinha pego o bebê na vida. E eu lembro que daí logo começaram os fogos, porque era dia 31, então todo mundo se preparando para ceia, saindo, e eu chegando em casa no hospital, né? Precisando ficar em repouso, Uhum. tinha totalmente sem atenção, porque estava todo mundo com a atenção aonde, né? Nas Nossa. festas, virada de ano. Eu lembro que foi o vazio, eu acho que foi um dos vazios mais intensos que eu senti, sabe, Cintia? Uhum. E lidar com esse vazio é muito difícil, né? Então aí entra o papel da psicoterapia para a gente poder compreender de onde vem esse vazio. Mas a solidão, durante todo janeiro, eu falo assim, eu sentia vontade de ir pra praia, eu via as pessoas indo pra praia, eu sentia Uhum. vontade de fazer coisas que eu não fazia antes de sair, sabe? E eu sentia vontade de ir para um barzinho, sentar com amigas, eu não fazia isso antes, eu nunca, né, não fazia. E então, assim, aquela solidão era algo tão forte, porque eu pensava, meu Deus, está todo mundo se divertindo. E eu É. tô aqui, né? Será que era uma decisão? E a gente começa a se questionar, e gera aquela culpa, e gera solidão, e gera uma carência, né? Então, Sim. Uhum. muito. E o amor junto, né? Que daí a gente vai sentindo, vai conhecendo, sentindo aquele amor, criando amor, eu digo, né? E ao mesmo tempo, todos esses sentimentos que são negativos, né? De certa forma. Então, é bem difícil lidar com tudo isso. Você Com se certeza. Cintia? É engraçado isso, né? Você falou do ano novo e comigo aconteceu algo muito parecido, né? Minha filha nasceu no final do ano também, ela nasceu em dezembro, e aí 15 dias depois eu tive a trombose, foi no dia 1º de janeiro, foi no ano novo. E assim, aconteceu assim de um jeito, porque eu lembro que eu fui levantar para colocá-la no berço, ela tinha mamado, e aí eu senti um estalo na virilha, né? E foi aí que a perna começou a inchar, começou a doer, nananana. E aí, durante muito tempo, né, assim, porque eu tive que ficar de repouso, enfim, nem vou entrar muito nessa seara, mas durante muito tempo eu tive que conviver com a contradição, né, de sentimentos, porque, pô, no momento mais importante, eu esperei tanto essa filha e agora eu tô triste, né, porque eu tô doente, tenho que ficar de repouso. E em outros momentos vinha assim, mas será que eu fiz alguma coisa de errado? Na hora que eu levantei, né? Então tem uma série de coisas, e aí tem as fases, né? A volta ao trabalho depois da licença, né? Então, assim, os sentimentos e o turbilhão, ela vai, e até hoje, né? E até hoje. Eu acho que para mais, né? Com Eu certeza. acho Falo que é que nem videogame, né? Que vai ficando cada vez mais difícil. é uma coisa muito diferente, né? Eu falo assim, Uhum. emoções, parece que a gente sente de forma diferente mesmo. Vem todo aquele peso da responsabilidade,
a volta ao trabalho eu acho que é muito tensa para todas as mães, assim. Hum. E ao mesmo tempo, você vê aquele ser tão pequenininho, ao mesmo tempo mexe muito com as crenças da mulher, então, não, mas é importante que o bebê fique com a mãe até tal idade. Não, mas é importante. Não, mas eu ganho tanto, então se eu colocar numa creche não vai valer a pena, mas aí o trabalho é importante. E assim, ó, mexe com tantas coisas diferentes, que é até impossível citar todas, né? Mas coisas que eu ouço assim no dia a dia, né? Então, eu vou colocar numa creche, tá, mas que creche? Mas aí aquela creche tem isso, a outra não tem. Ou vou deixar com uma tata. Mas às vezes, por exemplo, tata. Às vezes a tata falta, né? Hum. Quem tem que dar conta daquilo? Daí o trabalho já fica comprometido. E a mulher tem que dar conta de tudo, né? Por É. mais que a gente fala, não dá conta, não precisa dar conta, a gente não precisa se cobrar tanto. Mas tem que dar um jeito na situação, né? Tem que dar, Hum. não tem como ficar daquela forma. E isso gera muita angústia, né? Gera muita angústia, com certeza. E aí entra essa coisa do tentar esconder também os sentimentos, né? Que aí entra essa coisa de falar assim, mas eu deveria fazer tal coisa, não deveria mostrar essa minha vulnerabilidade, né? Essa minha dúvida do que fazer, enfim. E aí entra a inteligência emocional, né? E tem a questão da própria emoção e sentimento, né? Assim, tipo, porque por mais que a gente não queira demonstrar, a gente sabe que a gente demonstra, né? É. As nossas emoções. Então, por exemplo, eu tô angustiada, eu tô ansiosa com a situação, eu tô, né? Eu vou demonstrar de alguma forma, não tem como não demonstrar aquilo que eu tô sentindo, né? Uhum. E quando de uma forma intensa, então os sentimentos, né, quando a gente não sabe lidar, a gente acaba descontando nos outros, a gente acaba agindo, porque a gente sabe, tem um esqueminha, né? Tudo que a gente pensa, a gente sente, então a gente tem um comportamento. Uhum. Então, eu não sei realmente o porquê eu tô sentindo, tudo que aparece, eu vou resolver do jeito que dá, né? Eu falo, a gente resolve, chuta, cabeceia, faz qualquer coisa para resolver o problema. E nem sempre é num comportamento assertivo, né? Às vezes traz mais dificuldade ainda. É verdade, aí para entender, né, por que que isso está acontecendo, né? É super importante. Que nem você comentou da tua vivência com a Laura, né? Ela Uhum. nasceu no Réveillon, e aí, assim, é um momento que tá todo mundo festejando e tal. Por que que eu tô me sentindo assim, né? Porque e assim, 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 assado. Antigamente pouco se falava, né, dessas coisas. Então, hoje em dia, a gente tem um pouco mais de informação sobre o puerpério, né? Então, eu acho que isso é super importante. E assim, ó, diferenciar o que é normal da fase do puerpério com o que é um exagero, por exemplo, né? Nossa, eu tô exagerando nisso. Para os outros é difícil também, então às vezes as pessoas não sabem como ajudar, né? Eu percebo que o meu marido às vezes falava, mas tu tá cansada ou tu tá triste, né? E a gente não sabe diferenciar, porque às Uhum, vezes eu estava cansada e triste, ou às vezes eu estava triste e não queria falar que estava, falava que estava só cansada. uhum. E de fato eu estava cansada, né? Porque o bebezinho exige muito da mãe, né? Nos primeiros meses e enfim, eu acho que continua exigindo sempre. Eu sei que assim, ó, tem semanas, por exemplo, aqui, nariz trancado agora né? É coisa normal. Então, assim, às vezes tem noites que eu passo a noite inteira, levanto umas 4, 5 vezes, né? Do xarope, faço alguma coisa. Então, de alguma forma a gente não volta para aquela vida que tinha anteriormente, né? Uhum. Hoje eu aceito melhor isso. Por exemplo, eu acordo, no outro dia eu tô cansada, não, mas é que noite passada eu não dormi bem, mas agora eu já lido melhor. Eu lembro que na primeira, antes de ter também essa inteligência emocional com a maternidade,
eu lembro que para mim era interminável aquela noite, sabe? E o que que eu vou fazer amanhã? Como que eu vou andar amanhã se eu tô cansada? Se eu já acordei 7 vezes nessa noite, sabe? É. Então, junta o cansaço com as emoções que realmente elas ficam intensas, né? Quando a gente tá mais cansado. E se a gente não souber lidar com isso, a gente piora a situação. Uhum. Infelizmente, né? É verdade. E você falou um ponto super importante, que é essa coisa de diferenciar o que é o normal do que precisa de uma atenção, né? Porque é tão importante você perceber também que, assim, existe uma mistura de sentimentos, existe essa montanha russa que é até graças à flutuação hormonal, né? A gente, pô, né? Não tem como não acontecer isso, mas tem algo que ultrapassa, né? Que aí entra a depressão, entra algo mais que demanda mais atenção e cuidado, né? E não adianta negligenciar, né? Esperar É. que vai passar. Porque eu sempre falo assim, às vezes na espera que vai passar, as coisas pioram. Uhum. Então, eu falo para todo mundo, assim, na dúvida, faça uma avaliação. É. Vá em um profissional. Porque, por exemplo, nós, né, assim, a gente faz toda uma anamnese, a gente entende quando o paciente precisa realmente de um acompanhamento, ou ele precisa, muitas vezes, só descansar, por exemplo, né? A Uhum. gente sabe que tem uma diferença nisso. Então, a própria medicação. Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu não quero tomar isso, não quero aquilo. E a gente sabe quando encaminhar para um psiquiatra, por exemplo, quando precisa, numa depressão. Então não adianta a gente querer achar, não, eu não acho que não vou querer tomar nada agora. Não, Uhum. não façam isso em casa, né? Exatamente. Ou, não é a hora, né, de tomar. É, vou esperar mais um pouco. Não, quanto mais espera, a gente sabe que tem toda uma questão de tudo no nosso cérebro, né? De Uhum. na neuroplasticidade, enfim, várias coisas que acabam moldando ali e acaba ficando remissão dos sintomas mais difíceis depois de uma determinada etapa, né? Então, é melhor ir antes do que esperar. Melhorei, não vou tomar mais, né? Entre outras crenças, né, que as pessoas têm, que a gente nem vai entrar nessa seara, mas é importante mesmo diferenciar o que é patológico, né, o que demanda uma atenção, que precisa de cuidado, do que é a flutuação de emoções e sentimentos próprios da fase, né? E Aí, as aí, mães, e as é, mães, o que mais confunde, que eu acho que é um ponto importante de falar, é realmente essa questão do cansaço com a falta as emoções, a falta da inteligência emocional, né, propriamente uhum. dita. Eu acho que essa exaustão ela confunde, mas por isso que é um momento que precisa ser acolhido com muito carinho e cuidado. Uhum. E não, eu digo, não é nem hora de ficar resolvendo muita coisa ali, né? Acalma o coração, vai resolvendo as coisas. Esse pós-parto realmente é um momento de mais confusão. Um dia de cada vez, né? Exatamente. E não tem um dia igual ao outro, né? E você sabe disso, porque você tem três, né? E tem dias que o nosso humor altera muito também, né? É a questão hormonal, questão do dia a dia, questão das outras pessoas, às vezes, né? A gente ouve pitaco, ouve isso, ouve aquilo. É difícil gerenciar tudo isso também, né? Com certeza. A gente muitas vezes também entra na pilha, né? Eu falo muito isso, entra na pilha das outras pessoas. Então, é importante a gente também identificar o que é nosso e o que é do outro, né? Quando diz respeito a sentimentos. Né? Então, da família, dos amigos, do marido, do próprio filho também. Né? Eu falo isso muito porque também, por ter uma filha adolescente,
ela tá passando por esses altos e baixos, né, de próprios da idade. Então, muitas vezes eu me pego assim, nossa, não, é dela isso, não é meu, né? E ela precisa, eu sempre falo assim, o teu filho precisa se frustrar. E eu levo comigo isso também, ele precisa se frustrar. É Uhum, dele. Não tenta tirar essa oportunidade que ele tem, porque é uma uhum, oportunidade quando a gente tá passando por isso, né? Depois a gente entende um dia né? Hoje eu falo assim, passar por muita dificuldade foi uma oportunidade para me conhecer, né? sim, Então, e os nossos filhos precisam disso, não tem outra para eles amadurecerem, né, emocionalmente. sim, sim. E lidar, né, com essa coisa da falta, da falta da figura ali naquele momento, muitas vezes, né? A gente não tá o tempo inteiro com eles. É isso mesmo. É, exato. E fala para mim, como é que é ter essa coisa de ter uma menina, depois virem dois de uma vez, né? E como que é essa inteligência emocional tendo que lidar aí com essa Com com os três, né? gêmeos depois de uma menina. Sabe que uma coisa que eu sempre falo, assim, sabe, Cíntia? As pessoas, a primeira coisa que elas perguntam, ai, mas a Mana sente ciúmes, né? A Mana é muito ciumenta. E eu É, falo assim, e eu geralmente, nossa, eu não gostava dessa frase. Quando me perguntava isso, eu não gostava. Eu lembro que eu ficava assim, sabe? Tinha que ter inteligência emocional para lidar com essas perguntas, né? Mas eu sim. lembro, eu sempre falei assim, tá, mas quem disse que ela sente ciúmes, né? Por que a Uhum, gente rotula tanto o que os filhos sentem muitas vezes? A gente não sabe o que que é, né? uhum, E assim, ó, e queira ou não, existe a perda do espaço, né? Mas o que que eu percebo muito, assim, sabe, Cíntia? Que quando eu tô bem resolvida com as minhas emoções, eu uhum, consigo lidar muito melhor com eles. uhum, Eles ficam melhores e eles conseguem lidar melhor com as coisas, com as questões deles. é. Então, é coisa que a gente às vezes pensa assim, ah, mas é o filho às vezes o filho é um sintoma, né, da nossa falta de gestão emocional. Porque muitas vezes a gente fica rotulando. Várias vezes eu falo, eu gosto de usar muita expressão que às vezes a gente está tão no meio envolvido que a gente esquece que às vezes a gente precisa sair dali e olhar de fora e pensar: gente, a minha filha só precisa ir sair sozinha comigo um dia no mercado, sentar e comer um pastel, Uhum, entende? Ela só precisa de um pouco mais de diálogo comigo, ela precisa de um tempo comigo. Ela sente falta. Isso não significa que é ciúme dos irmãos, mas é. ela sente falta. Ela é um ser humano que sente faltas, que sente vontades. Ah, eu só quero ficar com a minha mãe hoje. Ou eu só quero, assim como às vezes, eu prefiro brincar com um mano hoje porque o outro mano não quer brincar de tal coisa, então eu prefiro brincar com o Victor. Que daí são muito diferentes os dois, né? Então, um é mais agitado, o outro é mais É. fica com ela. Então, quando ela quer, digo assim, botar para quebrar, ela chama um lá pro quarto e eles agitam, né? E o outro fica lá assistindo. Quando ela quer algo mais quietinho, ela, ai, Victor, agora eu não quero ficar contigo, quero ficar com o mano. Então, e eu sempre fico muito atenta, né, a todos os comportamentos, assim. Mas eu acho que pra mim, Cintia, assim, ó, as pessoas sempre me fazem a mesma pergunta: como que foi lidar com gêmeos, né? É. Como que foi gêmeos, assim, se com um já é difícil? Eu acho que eu me preparei tanto emocionalmente que foi muito mais fácil do que a primeira filha. Uhum, Então, eu falo isso, eu dou conta hoje, dou conta no sentido de me viro mesmo, assim, nos 30, sabe? Porque eu me preparei emocionalmente. Eu me uhum, preparei muito. Eu pensei, bom, se na primeira filha eu virei de ponta cabeça, eu acho que dos dois eu não sei o que vai ser. Eu pensei, né? O que que vem nessa caixa surpresa? E eu acho que eu me preparei tanto que foi tão mais fácil, foi uhum, tão mais leve, sabe? sim.
E é isso, acho que você falou coisas assim muito ricas nessa tua, né, tua fala. Você falou de uma coisa super importante que é o quanto a gente atribui sentimentos para as crianças que muitas vezes elas não têm, né? E atribui até para outras mães, né? Então, assim, olha e fala, nossa, mas você tá triste, né? Ou então, você não tá com ciúme, sabe o que é ciúme, né? É o que você falou, né? Acho que é importante a gente ter esse cuidado de entender o sentimento que está ali. E da gente também não cair no erro, né? A gente, enquanto mãe, de pegar isso para nós, colocar no colo, né? E assim, ó, por que que falam tanto, né, que a maternidade muda muito a mulher? Porque eu percebo assim, percebo não, a gente sabe que desde que nasce um bebê, nós desenvolvemos toda uma questão da empatia, né? É. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes a gente olha para o bebê e já sabe o que ele está sentindo, né? A gente ouve isso. Ah, não, esse chorinho é de tal coisa. Ah, não, mas isso aqui é cólica. Não, isso aqui é fome. Então a gente aprende a fazer essa distinção assim de sintomas e emoções. Tanto que a gente sabe, né, que é a mãe que acaba nomeando as emoções para o filho, É. né? Uhum. Então, por que que a inteligência emocional é muito importante para a mãe? Porque pensa só a responsabilidade de inaugurar as emoções de um filho, né? É. Claro que ele vai ter as emoções dele, mas assim, ó, eu falo assim, eu acho que é inaugurar a inteligência emocional, no sentido de ajudar ele a reconhecer as emoções dele, né? Ajudar ele a entender o que ele está sentindo. Eu hoje, às vezes, eu me percebo assim, ó, nos dias mais corridos, eu me pego às vezes me sentindo falha, porque eu gosto muito de sentar com eles e ver a carinha deles e já sei que se eles. A Laura principalmente, né? Já sei se aconteceu alguma coisinha, porque agora já é 7 anos, já é aquela fase das relações interpessoais e conflitos deles da fase, né? Então eu já consigo identificar. E aí eu já converso com ela e consigo. Não, isso que você está sentindo é tal coisa. Eu digo, é uma fase assim bem interessante, assim, eu gosto muito de pensar dessa forma. Como os meninos já eles não, eles demonstram mais uma forma mais estão com raiva, batem, É. derrubam, né? Então a gente percebe mais nesse perfil assim. Mas se a gente não tem essa sensibilidade, a gente também não consegue fazer esse movimento. Uhum. Tem E razão. a gente fica, tá, mas vai fazer tal coisa, né? E acaba cobrando uma coisa, meu Deus do céu, mas já te falei, já fiz, não sei. Se a gente não sabe lidar com isso, tá, mas será que ela tá bem? Será que não tá, né? Então, assim, não é só para nós essa inteligência, eu digo, é para todos, né? O próprio relacionamento, né? Sim, sim, exato. E isso que você falou também, hoje em dia é tão mais, vamos dizer, ainda tem um estigma muito grande, mas é tão mais permitido, entre aspas, que as pessoas demonstrem as suas emoções. Mas se a gente parar e prestar atenção, muitas vezes a gente se coloca nesse lugar, né? Porque nós fomos criadas assim também. Não chora, né? Engole o choro, principalmente quando tem a questão de meninos, né? Menino não chora, essa coisa. E como é importante a gente permitir que a gente possa sentir o que a gente está sentindo e ao mesmo tempo deixar que as crianças sintam, né? Eu falo assim, ó, pode tá com raiva, fica ali no teu cantinho, sente a tua raiva, depois conversa, sabe? Mas eu nunca. É importante nós sabermos, né, que não adianta reprimir, é o que nós falamos antes. Se nós adultos não precisamos reprimir o que a gente sente, e Uhum. sim fazer, me fugiu a palavra de novo, mas que saia de uma forma canalizada, de uma forma Sim, diferente, imagina uma criança que nem sabe muitas vezes o que está passando dentro dela, exato. né? Né? Então é esse turbilhão de emoções que é difícil aprender a lidar, mas quando a gente começa a lidar, a gente percebe, meu,
nem sempre a gente vai saber lidar corretamente, né? Porque nós somos seres humanos. Mas quando tu consegue ter esse controle maior das emoções, é tão bom, né? Uhum. Bom porque aí tu pensa assim, aquela plenitude, né? Nada me tira da minha paz. Não é, mas a gente consegue E se permitir sentir, né? sentir, exatamente. Sentir da forma que a gente precisa sentir que é melhor pra gente, né? Exatamente. Essa palavra, né? Essa frase, aliás, o que você está sentindo, né? Eu acho que é tão importante a gente, e eu vejo hoje que é tão fundamental a gente perguntar para as mães, né? Porque o que acontece, né, Dai? E aí você pode até me dizer se faz sentido isso. Virar coadjuvante, né? Todo mundo vai visitar o filho quando nasce a criança, né? E você, como você está se sentindo, né? Como você está hoje? Né? Aí como ele chora, né? Ele dá trabalho para mamar, como a mãe está, né? Sabe que eu tenho uma amiga que teve bebê faz 1 mês e meio agora, eu acho. Nem 1 mês e meio. 1 mês. E aí a gente fala quase, todos os dias não, mas a gente fala bem seguido, né? E aí eu falo com ela e eu quero saber dela. Eu pergunto, como que você tá? Eu ainda não consegui ver o bebê, né? Mas eu falo, como que você tá? Né? Eu tô aqui para conversar. E a gente fica conversando um tempo, assim, no telefone. E, né? Enfim. E eu acho eu acho que esse suporte, assim, de falar, olha, eu tô aqui, se precisar conversar comigo, me chama. O bebezinho tá bem, tá tudo bem, se precisar de alguma coisa pro bebê também, mas eu tô aqui pra ti também, né? Hum, Vejo que como é difícil as mães terem esse apoio, esse suporte. Porque por mais que se fala, sabe, Cíntia, eu vou falar a grosso modo aqui. Uma vez eu falava mais com mães, para mães, logo que eu tive a Laura, um período assim, e eu lembro que eu levava uhum. tanta pedrada de outras mães, no sentido de, ih, mas tá reclamando. Não, não tô reclamando, eu tô tentando trazer um assunto pra gente debater. Por exemplo, a inteligência emocional. É algo tão importante. Se eu considerar que tem dias que eu tô sentindo, tô com raiva, tô com tal sentimento, se eu falar, muitas pessoas vão, ai, mas tu não pode sentir isso, pra quê? Como que tu vai sentir isso? Ainda mais sendo psicóloga, né, Cintia? Que daí É, vem assim, ó, o peso vem bem maior, né, nas costas. Então, eu percebi que, assim, ó, era bem difícil trabalhar esses aspectos, assim, de uma forma geral, porque eu percebo que existe muita falta de empatia ainda, né? sim, sim. Porque nós estamos de formas diferentes. Então, por exemplo, as mães vão demonstrar de formas diferentes. Às vezes elas não vão, muitas não falam nada porque elas têm medo do que vão ouvir. Sim, elas se sentem julgadas, né? E tem muito esse lado também, assim, do atribuir o que eu senti, o que eu vivi na minha maternidade para outras pessoas. Se você que teve duas gestações, né? Teve uma gestação, depois teve uma gestação de gêmeos, você deve ter tido experiências diferentes. Por que que a minha experiência tem que ser igual à sua, né? Então, assim, vamos ter esse cuidado também de não generalizar, né? Ah, mas comigo foi assim. Por que que você tá assim? Né? Pô, Uhum. E desde de tudo, né? Os palpites. Ai, mas não pode comer isso. Ai, mas tu tá comendo isso, tu pode? O médico. E eu sempre fui assim, sabe? Assim, uma das coisas que me ajudou muito é que eu sempre fui muito assim, olha, eu quero viver a minha maternidade. Se der certo ou errado, me deixem, porque eu quero tentar fazer do meu jeito, né? E eu lembro que às vezes até eu não aceitava ajuda. Teve o lado bom e teve o lado ruim. Porque o lado ruim é que daí eu achava que eu era autossuficiente o tempo todo
E aí, quando eu precisava de ajuda, às vezes eu não tinha e eu, nossa, ficava mal com aquilo, porque eu pensava, meu Deus, mas eu não tenho ajuda, ninguém me apoia, né? Mas quando eu precisava, eu também não sabia pedir, entende? Então, tem toda essa questão, essa gestão que a gente precisa aprender a fazer, né? Exatamente. Olha quanta coisa, né, que nas nossas trouxe sobre inteligência emocional, né? O quanto que é fundamental a gente entender isso, né? E como que a terapia pode ajudar nesse caso, Dai, na sua opinião? Eu entendo que é fundamental, né? Uhum, Se a pessoa passa pela maternidade, não sei. É que assim, a maternidade, né, é algo que não é só quando o bebê nasce, né? Então, quando o bebê nasce, tem todas essas situações de aprender muita coisa e viver, inaugurar as emoções, né? uhum, Mas o que eu percebo, assim, que cada fase não é só pela maternidade em si, mas nós, mulheres, nós, seres humanos, nós temos muitas fases diferentes, né? uhum, Então, eu uhum. falo assim, por exemplo, hoje eu vivo uma fase muito tranquila, né? Há um tempo atrás, a psicoterapia para mim foi fundamental para a Dayana como profissional, porque eu me encontrando no lado profissional, eu também me encontrei no lado mãe, né? Então a gente acha que a gente separa, a gente não separa mais. Depois que tem filho, eu digo assim, a gente é mãe, a gente é profissional, a gente só que a É, gente tem que aprender a separar, né? Para não tornar um fardo muito pesado, porque a responsabilidade aumenta sim, uhum, o papel aumenta sim, não tem como falar, não, hoje eu vou ser mãe, amanhã. Não, mesmo que o filho não esteja contigo, tu fica pensando nele, tu tem que preparar tudo para ele, tu tem, né? Eu lembro que logo que os bebês nasceram, os meninos, eu fazia uma especialização em outra cidade. E eu lembro que eu deixava assim, ó, eu tava lá, eu lembrava. Saía, pegava o celular e mandava. Ah, esqueci de avisar que tem que fazer tal coisa, tarará, né? Esqueci de falar que não pode colocar tal calça porque deu uma alergia, não sei das quantas, no Murilo, nenhum dos meninos. uhum. Então, assim, a gente não desliga mais, né? E isso torna a rotina mais corrida, né? Então, o que eu percebo assim, né? Por que a psicoterapia é fundamental? Para a gente não misturar tudo, para a Uhum. gente poder entender o que é normal, o que não é, quais emoções a gente está sentindo, como a gente pode fazer para potencializar essas emoções também, né? Uhum. Fazer com que a gente não precisa virar inimigo do que a gente sente. Eu falo Sim. assim, eu falo assim, ó, se tá com tristeza, aproveita essa tristeza e reflita sobre coisas da tua vida, sabe? Amanhã talvez tu não vai mais sentir isso. Amanhã talvez vai ser um dia que tu vai sentir leve, vai sentir bem, feliz, daí aproveita a felicidade, né? Eu aproveitei, eu acho assim, ó, o meu processo me ajudou a entender muito isso. E eu percebo que trabalhando com as mulheres, né, com as mães, eu percebo que elas conseguem a fazer esse processo também, a se Uhum. sentirem mais leves, a conseguirem a diferenciar os papéis, a aproveitar também. Não é porque eu tenho filho que agora eu só preciso ficar em função do meu filho. Não, eu posso delegar a função né, não, talvez não de mãe, mas eu posso delegar os cuidados, eu posso tirar uma noite para sair com as minhas amigas, com o meu marido. A gente pode se organizar para isso, né? Só que eu falo assim, um pensamento rígido implantado ali já não deixa realizar nada disso, né? Exato. E tem muito essa coisa também do vou fazer tudo para ele e vou me esquecer, né? E eu penso muito nisso também quando eu lembro da minha volta ao mercado de trabalho, né? Eu já contei essa história até em uma outra live, assim. Ficava aquela dúvida, volto, não volto, volto, não volto, o que que eu faço, né? Até que eu parei, pensei, falei, não, né? Minha filha merece uma mãe realizada. E eu gosto de trabalhar. E eu me realizo assim. Então eu vou continuar trabalhando, né? Tem uma Uhum. pergunta aqui, ó. Uhum. Legal.
Deixa eu Da ver. Acredito que a psicoterapia focada em inteligência emocional ajuda você a compreender as suas emoções e a interferência que elas podem causar na saúde mental dos filhos. Perfeito, perfeito. Uhum, uhum. Sim, acho que É isso separa mesmo. demais, né? Porque, como eu falei antes, quando a gente tem inteligência emocional, a gente ajuda a criança a se desenvolver com inteligência emocional também, né? A se tornar um adulto mais, uma criança mais segura e depois um adulto mais seguro também, né? Mais autoconfiante, mais empático, né? Porque eu Uhum. percebo assim, se eu ensino meu filho a não ter empatia com os outros, a pensar só nele, como, como que ele vai desenvolver isso? Ele vai desenvolver um grau de empatia, mas pode ser que ele vai ter muita dificuldade depois, né? Em, sei lá, em interagir, né? Nos relacionamentos. Então, nós temos muita responsabilidade, sim, né? Eu acho que é por isso que É. fala, que vem com essa responsabilidade grande, né? Para ajudar os filhos a se desenvolver. E é fundamental para a saúde emocional dos filhos, sim, né? Para lidar com frustração, lidar com um mundo tem altos e baixos, né? A gente não pode afastar os problemas deles, eles precisam aprender a lidar com os problemas, né? Tanto que tem o conceito, né, da mãe suficientemente boa, né? É, É aquela mãe que ela não é perfeita, né? Ninguém é perfeito, não existe nada perfeito, mas eu falo assim, o quanto mais a gente puder se desenvolver uhum, das nossas limitações, dentro das nossas potencialidades, mais a gente vai ajudar os outros, né? O nosso filho, né? As pessoas ao nosso redor se desenvolverem também e se sentirem melhores, né? Então, isso. é o mundo que a gente deseja, né? Eu acho que isso reverbera para todo mundo, né? Uma sementinha que a gente está plantando ali vai espalhar para todas as relações com as quais aquela criança vai ter no resto da vida dela, né? E uma coisa, agora eu li a palavra psicoterapia e me veio o pensamento, a psicoterapia ela ajuda e muito, por quê? Porque dentro do processo terapêutico a gente também vai desmistificar algumas coisas que eu percebo que às vezes as pessoas falam assim, não, mas eu sempre fui assim. Eu sempre fui teimoso, eu sempre fui assim, eu sempre fui mais explosivo, impulsivo, e eu acho que isso é bom. Não, tudo bem. Tem algumas coisas que são boas. Nem toda teimosia é ruim, né? Mas é como eu falei antes, dentro da psicoterapia, a gente vai poder olhar para isso e entender, tá, mas em que contexto isso pode ser ruim, isso pode prejudicar, né? Então, é por isso que a psicoterapia, ela é o lugar onde a pessoa vai poder abrir, né? Abrir tudo que ela sente e poder entender, compreender, né? E colocar nas caixinhas certas. É Colocar isso. nas... Eu falo assim, não precisa jogar nada fora. Tu não vai É, famoso de ser isso aqui, não vai não. Mas vai aprender a lidar com isso, vai aprender a guardar na caixinha. Se precisar uma hora, você vai lá, pega a caixinha, usa, se não precisar, deixa lá guardadinho, né? isso. E a discernir mesmo, né? Na vida da gente, às vezes a gente atribui o mesmo sentimento para tudo. Eu não estou fazendo isso porque eu tenho medo, né? Mas às vezes a gente se percebe atribuindo significado para uma coisa que não é, né? Então, você está triste, você não está com medo, né? Você está se sentindo cobrada, você está carente, né? Uma série de coisas aí que a gente precisa entender, né? Ou às vezes a gente ouve aquelas frases assim na psicoterapia, né? Eu sinto que eu não posso fazer tal coisa. Eu falo, não, tu não sente que tu não pode. Porque tu tá Uhum. sentindo outra coisa. Tá sentindo um medo, tá sentindo, né? Mas achar, pensar que não pode é outra questão, né? Então, às vezes a gente acha, eu sinto isso, então eu não vou fazer. Eu sinto que eu não devo, sei lá. E às vezes a gente não sabe separar o que é pensamento e o que é sentimento. E a gente Uhum. sai
muito, né, Cíntia, sai reagindo às coisas, sai, não, mas eu senti que o outro não gosta de mim, então eu não... E eu falo, tá, mas como assim sentiu que alguém não gosta de ti, né? Uhum. A pessoa fez, vamos aos fatos, né? Então, essa inteligência, ela é muito isso, assim, para aprender a fazer essa diferença, né? Perfeito, muito bem. E quais são qual é o recadinho final que você dá aí para as mães que estão aqui ou que porventura vão assistir essa live depois, né? O que você sugere aí? Eu, assim, Cíntia, um recado, eu acredito, assim, que as mães não se cobrem tanto, sabe? Não se cobrem tanto por aquela perfeição do momento, É, por aquela rotina alinhadinha, por aquela, às vezes a autocobrança, ela mais atrapalha do que ajuda. A gente precisa equilibrar, a gente precisa ter rotina, a gente precisa ter disciplina, a gente precisa ter várias coisas que são importantes. Mas o que eu percebo assim, ó, que a maternidade, ela traz tantas surpresas, ela passa, as fases passam tão rápido que a gente não precisa ficar tão focado naquela fase, tá comendo, não tá comendo, não quer comer fruta. E eu digo, calma, daqui a pouco ele vai comer, vai estimulando, mas não fique aflita com isso, né? O maior recado é, se puderem usar a inteligência, né, praticar a inteligência emocional nesses períodos assim que vocês acham que é tão desafiador, é muito importante, porque as fases vão passar e passam muito rápido. E outras virão, elas não vão acabar. É a mesma coisa do problema, o problema não acaba, né? A gente sempre vai ter um problema para resolver. As fases sempre vão existir. Os dramas, tanto de maternidade quanto, né, de nós mulheres, mercado de trabalho, sempre vão existir. E a gente precisa ter resiliência, paciência e, e ir curtindo cada fase também, porque elas passam, tudo passa, né? é, é verdade. Muito bom, Dai, adorei. Foi muito gostoso o papo. Queria Ah, agradecer. eu gostei, eu ficaria aqui conversando. Com Acho, certeza. eu acho que a gente, esses bate-papos são muito importantes, né? Sentir esse teu projeto, porque também é trazido de uma forma muito do dia a dia, muito dinâmica, espontânea, Uhum. né? Eu fiquei pensando assim, o que eu poderia trazer de teoria? Mas eu fiquei pensando, eu acho que não. Vamos falar de experiência, falar um pouco de mim também, contar um pouquinho sobre a minha maternidade, porque não é só com uma pessoa que isso acontece, né? A gente demonstra de formas diferentes, mas todas nós sentimos. Então, poder abraçar, né, esses sentimentos, entender que nós somos muito diferentes, mas que todos nós sentimos, é Isso. importante. O teu projeto ele é essencial para a vida. Que bom. Fico feliz. Eu gostei demais do papo, porque a ideia era essa mesmo. Acho que trazer a nossa vivência, a nossa experiência, trazer a tua experiência, né, como psicoterapeuta também, esse seu olhar. É uma coisa que é importante, né, projeto é o empoderamento. O empoderamento é você ter a coragem, né? Você dá o poder da pessoa, dá o poder para a pessoa dela ser quem ela quer, né? Dela fazer o que ela quer e sentir o que ela sente, né? Então acho que isso que você falou é perfeito. A gente pode, né? Sentir a tristeza, sentir a alegria, inclusive nós que estamos aqui conversando, né? Como especialistas, mas a gente também teve os nossos perrengues na maternidade e vamos continuar tendo, porque cada fase é igual fase de videogame. E eu falo assim, ó, nós estamos numa época que a gente não tem mais tempo para ignorância, entre aspas, sobre esse assunto, porque o que que acontece? Nós sentimos, não tem, nós sentimos. E sentimentos não escolhem profissão, não escolhem data, não escolhem nada, né? Quanto antes a gente se abrir para isso e respeitar e entender que, por exemplo, eu e a Cíntia, nós somos psicólogas, nós trabalhamos com isso, né? Mas nós somos seres humanos. Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente Uhum, tá triste,
Tem dias que a gente tem situações que são desagradáveis, que a gente passa por, né, por tantas situações de vida e isso não isenta a gente de poder trabalhar, né? Claro, uma coisa é você estar incapacitado, que aí precisa de uma ajuda, né? Outra coisa Uhum. é sentir as emoções. Então tem dias que a gente tá triste, né? E tá tudo bem. Mas eu fico bem feliz, sabe, Cíntia, porque eu vejo que cada vez mais está se abrindo mais para isso, né? Eu Uhum. percebo um movimento muito, muito bacana, assim. É verdade, você tem razão. Eu acho que aproxima, né? A gente aproxima das pessoas, É, né? Mostrando as nossas vulnerabilidades, a diferença é que a gente começa a, a mostrar que a gente aprende a lidar, né? Porque não existe psicóloga que a gente afasta todos os problemas, isso não existe. e conhecer sobre o tema, conhecer e principalmente se conhecer, né? É Porque verdade, conhecimento é fundamental. é a base. Então, para quem é mãe, para quem não é, para quem vai ser mamãe um dia, o às vezes a gente quer, várias pessoas falam assim, ah, eu li tantos livros sobre maternidade, e eu falo, às vezes é ler sobre você, é se conhecer, é uma terapia. Quando você se conhece, você entende que você também conhece, também respeita o outro, né? O bebê também é um outro, né? Sai de nós, mas também é um outro, né? Então, quando a gente se conhece, a gente também sabe que o outro tem as necessidades dele. Sim, a gente dá com os nossos limites e os dos outros também, né? Isso mesmo. Legal, muito obrigada de novo. Fica sempre o convite aí para você participar do projeto, né? Porque a gente sempre tem abertura para isso, para trazer, né, profissionais que queiram falar, que queiram trazer experiência para outras mulheres. Inclusive, quero aproveitar e dar o recado que segunda-feira tem outra live que é com uma nutricionista. Ela vai falar sobre como fazer os nossos filhos comerem melhor e essa eu vou super prestar atenção também. É, aqui também tem, principalmente na Páscoa aqui, ó. Agora tem até voltar aos eixos lá longe, viu? É isso aí. Então tá joia, Dai. Muito obrigada. Boa noite, viu? Boa Boa, noite, meninas que estiveram aqui com a gente. obrigada a todas. Boa noite. Boa noite, até logo. Tchau, tchau. Bom descanso. Um Bom beijo.